Pessoal, tudo bem com vocês? A gente precisa conversar um pouquinho sobre essa decisão do STF relacionado à possibilidade de anulação do júri quando a tese sustentada pela defesa foi a clemência e essa clemência não tem fundamento probatório. Apenas lembrando que essa decisão, ela se deu primeiramente por conta de um recurso do Ministério Público que estava sustentando que a clemência sequer poderia ser arguida pela defesa. Então, o pedido do Ministério Público era de que a clemência não seria um argumento válido a ser sustentado e que, portanto, por não ser um argumento válido, a defesa não poderia nem sustentar e, nesses casos específicos, que até hoje já foi sustentado, deveria se anular o julgamento e submeter o acusado a novo júri. Pois bem, a discussão se baseava também, acabou até mesmo por conta do ministro Gilmar Mendes e do Celso de Mello, acabou tomando outros contornos, até mesmo porque eles defendiam e constavam nos seus votos sobre a impossibilidade, inclusive, do Ministério Público poder recorrer de decisões absolutórias de uma forma geral, corrente na qual me filio, né? Já escrevi sobre isso em diversas obras, em diversos artigos, que a partir do momento em que o Ministério Público, utilizando toda a sua estrutura, que é uma estrutura bastante relevante, podendo produzir provas, o Ministério Público não conseguiu comprovar, além da dúvida razoável, a responsabilidade do acusado, então o Ministério Público não pode colocar o acusado, mais uma vez, sob o risco de ser preso, sob o risco de ser condenado. É o que na doutrina da Common Law se chama do double jeopardy, ou seja, a partir do momento em que não se conseguiu, não pode tentar mais uma vez. O princípio da proibição do bis in idem, nos países da civil law, funciona da mesma forma. Então, no júri em que não se tem apenas a utilização de argumentos técnicos, mas também no júri pela defesa se pode se fazer argumentos metajurídicos, sustentar argumentos metajurídicos, então não seria razoável que o Ministério Público pudesse de alguma forma fazer uma apelação de decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Aliás, isso ganhou muita relevância neste mês, no mês passado, inclusive, quando o Supremo Tribunal Federal deu um caráter quase que absoluto ao princípio da soberania dos vereditos, ao possibilitar que os acusados condenados pelo Tribunal do Júri, ou seja, em primeira instância, fossem obrigados, independentemente da pena que recebessem, fossem obrigados a iniciar a execução imediata da pena, o que é um absurdo, mas eles fundamentaram isso justamente no princípio da soberania dos vereditos, em que, já que não há uma mutabilidade, não se pode reformar a decisão do Conselho de Sentença, então isso permitiria uma execução imediata da pena, o que é um absurdo, obviamente, considerando principalmente que o princípio da soberania dos vereditos é uma garantia do cidadão prevista no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 38. Então, não há como se interpretar o princípio da soberania dos vereditos contra o próprio acusado, a partir do momento em que é efetivamente um direito do cidadão. Pois bem, esperava-se nessa decisão do Supremo recente sobre a clemência que pelo menos uma coerência existisse, no sentido de que se a soberania dos vereditos vai servir para executar imediatamente a pena, pelo menos a soberania dos vereditos, quando há uma decisão absolutória, vai impedir que haja recurso ou que haja uma anulação por conta de decisão manifestamente contrária dos autos do quesito genérico. Mas não foi isso que aconteceu. A soberania dos vereditos não foi utilizada aqui para impedir que o júri seja anulado em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando a decisão for absolutória. Então, também se tem dois pesos, duas medidas, o que é de todo preocupante, mas a gente tem que aprender a lidar em relação a isso, né? Então, obviamente, a execução imediata da pena é um assunto que eu já falei também sobre isso, que tenho obras sobre isso e que
lamentavelmente, se permitiu que se execute a pena a partir da primeira instância, o que viola não somente a nossa Constituição, mas as próprias decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, quando se tratam de decisões de outros crimes em que se exige o trânsito em julgado para iniciar a execução da pena. Mas voltando aqui da clemência, pessoal, eu vou mostrar para vocês, vou ler para vocês como que ficou fixada a tese. Como que ficou fixada a tese. Então ficou: é cabível recurso de apelação com base no 593, inciso 3, a linha D do CPP, ou seja, quando se tem um recurso por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nas hipóteses em que a decisão do tribunal do júri, amparada no quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. Então, a primeira parte dessa tese é que o Ministério Público pode apelar quando entender que se tratou de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E esta absolvição, ela se deu no quesito genérico. Lembrem que os jurados são perguntados, primeiro, sobre a materialidade, ou seja, se o crime aconteceu de uma forma geral ou não, se há o corpo, se há os elementos objetivos. Segundo, é perguntado sobre a autoria, em que vai haver uma discussão, né, eventualmente, se ele é o autor ou não é o autor do homicídio. E a terceira pergunta é se os jurados absolvem um acusado. Aqui, todas as teses absolutórias estão englobadas em uma só. Qual que é o problema relacionado a isso? Aqui o STF decidiu que apenas quando se tratar de uma sustentação que consta em ata de clemência, e esta clemência, o Ministério Público entender que não há elementos nesse sentido, o Ministério Público vai poder recorrer. Em relação à clemência, é isso que está sendo discutido. Então, a tese fixada, ela não adentra em outros parâmetros, em outras situações. Está falando apenas da clemência. Daí ele passa para o segundo inciso. No segundo inciso ele diz: o Tribunal de Apelação não vai determinar novo júri. Ou seja, vai negar o pedido do Ministério Público. Quando houver apresentação constante na ata da tese que conduz à clemência do acusado, ou seja, quando estiver esta tese constando na ata, e esta tese de clemência, daí ele traz três situações: ou for incompatível com a Constituição, ou for incompatível com os precedentes vinculantes do STF, ou for incompatível com as circunstâncias fáticas do processo. Então veja, incompatível com a Constituição ou com os precedentes vinculantes da Constituição, temos como principal exemplo aqui, que é o que era uma das preocupações do Supremo Tribunal Federal, de teses que, como a legítima defesa da honra em casos de feminicídio, que essas teses sejam insuscetíveis à clemência. Então, primeira coisa, uma restrição aqui. Então, não pode clemência em teses como, por exemplo, feminicídios decorrente de legítima defesa da honra, né, decorrente de feminicídio, coisa que hoje já não existe na prática, deixar claro, mas nestas situações. E segundo ele diz, agora é o terceiro, né? São as circunstâncias fáticas do processo. Então, aqui ele está trazendo um pouco mais para um caráter de análise probatório. Mas percebam, o STF não está exigindo um estándar de prova elevado de comprovação da clemência. Ele não fez isso. Não há palavras em vão. Ele está dizendo aqui a clemência, desde que seja incompatível com circunstâncias fáticas. Ou seja, se a defesa apresentar circunstâncias fáticas, que não é um estándar de prova,
não tem o ônus de comprovar a clemência, a compatibilidade, a existência de elementos da clemência, mas apenas circunstâncias fáticas, ou seja, um depoimento que diga o que aconteceu relacionado a isso, ainda um documento, alguma situação relacionada a isso. São circunstâncias fáticas apresentadas. Pode ser, por exemplo, que o acusado tenha ficado mal, pode ser que aquela situação seja uma situação em que há uma necessidade de clemência. Mas eu quero agora, pessoal, indo um pouco além desta situação, da redação fixada na tese, falar para vocês o seguinte, falar para a defesa o seguinte: como que nós vamos impedir, de uma forma justa, jurídica, técnica, de que tenha-se uma discussão sobre a clemência e a possibilidade do Ministério Público recorrer de decisões absolutórias relacionadas a isso. A partir do momento em que não se sabe qual é a tese absolutória, não há possibilidade de se recorrer. Ou seja, como que nós, defesa, temos que atuar? Jamais, coisa que eu acho que dificilmente se faria, a única tese defensiva absolutória no quesito genérico jamais sustente a única tese como sendo a clemência. É isso. Faça uma sustentação múltipla. Tenha diversas teses, ou pelo menos 2 teses absolutórias. Apresente pelo menos 2 teses absolutórias no quesito genérico. Lembre, e na pós-graduação eu falo muito sobre isso, a questão, a tese como da inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa é naquela circunstância não ser exigível que o agente atue de acordo com o direito, seja porque uma pessoa era, os exemplos clássicos que nós temos, né? O exemplo clássico da mulher que apanhava, era estuprada, era maltratada pelo marido, aproveitou ele ir dormir e deu um tiro na cabeça. São situações que, eventualmente, não se pode exigir que se comportasse de acordo com o direito. Claro que eu estou simplificando, já escrevi muito sobre isso, existem diversos parâmetros também. Questão que eu sempre lembro que, eventualmente, pode ser necessário da própria situação inconstitucional que vive o estado inconstitucional das coisas do sistema penitenciário, que isso é altamente comprovado e, dependendo da situação, não seria nem socialmente adequado você encaminhar o sujeito para uma penitenciária, né? Uma penitenciária que está superlotada naquela situação. Então, diversas teses absolutórias, legítima defesa, claro, tem todas as excludentes de ilicitude, de culpabilidade, mas até mesmo as teses metajurídicas. Tá? Então, aqui está a saída com base na decisão do Supremo, para que não se faça uma análise a partir da absolvição. Importante que nós façamos sempre essa discussão, mesmo se for autoria, materialidade, o quesito genérico. O Ministério Público, a partir do momento que ele já tentou a responsabilização e não conseguiu, apesar de toda a estrutura que ele tem, ele não pode colocar a pessoa em risco novamente. Então, temos que fazer o nosso trabalho de forma adequada, estar preparado para que conste tudo em ata de julgamento. Isso é muito importante, mandar constar tudo na ata de julgamento para que não tenha problema em relação a esse tipo de recurso. Infelizmente, o princípio da soberania dos vereditos foi mitigado de alguma forma, mas a tese fixada não foi a pior daquela que nós imaginávamos. Então, aqui o caminho vai ser da multiplicidade da tese defensiva. Tá bom, pessoal? Convido todos para fazer a pós-graduação em Tribunal do Júri. São 360 horas sobre o Tribunal do Júri, o melhor corpo docente do Brasil e do mundo. Nós estamos na nossa 4ª turma agora, as matrículas abertas da 4ª turma. Até hoje foram mais de 600 alunos, entre advogados, defensores públicos, juízes, promotores e interessados de uma forma geral. A pós está sensacional e nós vamos aprender como utilizar as melhores ferramentas para ter uma atuação de qualidade. Pessoal,
Até a próxima. Muito obrigado pela atenção.